Bom, então vamos lá. Essa aula é sobre o Teorema de Pitágoras, né? Pitágoras é lembrado até hoje pelo teorema que relaciona a medida dos lados de um triângulo retângulo. Sabe qual é o triângulo retângulo? Sim, Lembram disso? O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui dessa figura, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui A é de 90 graus. E o teorema de Pitágoras relaciona as medidas A, B e C. Em qualquer triângulo retângulo, A é o maior lado, né? Aqui, ó. Esse aqui é o maior lado. Em qualquer triângulo retângulo, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é o maior lado. Está oposto ao ângulo de 90 graus. E ele é chamado de hipotenusa. Estão copiando aí, gente? É bom copiar, porque senão vocês vão esquecer esse conteúdo. Então, eu vou falar mais devagar, né? Vão copiando aí o que eu marcar aqui, ó. Hipotenusa. A, o maior lado. B e C, os lados que formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Certo? Copiem aí, gente. Copiem a figura. Vamos devagar. É uma foto com a lua? Copiaram? Não, tem que copiar isso aqui. Tá, copia aí. Vamos devagar. Não. Porque se não copiar também não vai recordar. Em uma semana, 2 semanas, esquece o conteúdo. O maior lado é o quê? O triângulo. Isso parece ser chato. O maior lado é o quê? Lê aqui o que o maior lado é. Maior lado é a hipotenusa. Quer dizer, A é maior que B. Opa. O lado A é maior que o lado B, o lado A é maior que o lado C. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, em qualquer triângulo retângulo, é sempre o maior lado. E ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Eduardo terminou de copiar e os demais? Eu estou copiando, professor. Tá bom, Ângela. Terminei, professor. Terminou? Lucas terminou? Davi terminou? Terminei. Gustavo?
Ian. Emanuele. Vários terminaram aí. O que é para fazer? É para copiar esse conteúdo que a gente está falando, para vocês não esquecerem, né? Porque se só olhar, em 2 semanas não lembra mais. Então, vamos lá, vamos continuar. A maioria aí terminou, não é isso? Yasmin chegou agora. O que é que tem que fazer? Tem que copiar esse conteúdo aí, copiar essa figura e copiar o que está escrito aí, ó. Em qualquer triângulo retângulo, A é o maior lado. Essa é a primeira aula. Do dia, não, né? Já teve aula do professor Paulo César, já teve aula do professor Luiz. Começa às 7 horas da manhã. Então, vamos lá, vamos em frente. Vamos esperar os que chegaram agora aí para copiar. O maior lado é chamado de hipotenusa. Os outros dois que formam o ângulo de 90 graus, que formam esse ângulo aqui, ó, são chamados de catetos. Então tá. Então vamos em frente. Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte: em um triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse é o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Professor, Sim, por não, Samuel. eu entrei agora, professor. O que está acontecendo? Nós estamos estudando o teorema de Pitágoras. Ah, tá. Então, teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aí copia essa fórmula. Ian terminou. Eu terminei, professor. Kael terminou. Emanuele. Outra Emanuele. Eduardo. Terminei. Lucas. Vários aí terminaram, né? Então vamos em frente, vamos lá. Por exemplo, nesse triângulo aqui, quem é a hipotenusa? Quem sabe dizer quem é a hipotenusa? É o 5, o 7 ou é o A? É o A.
É o A. É o A. Por que que é o A? Porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Né? E dá para a gente calcular o A? Dá. Sim, Como que a gente faz? O que é que eu escrevo? a gente coloca 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Depois a gente tem o resultado, né? A gente coloca na raiz quadrada, porque o contrário da potência é a raiz quadrada, soma e tem o resultado. Sim, então vamos lá. A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado. É isso? Sim, Então vamos lá. A ao quadrado, quanto é 5 ao quadrado, gente? 5 vezes 5, 25. 25. 5, né? 25. 7 ao quadrado, 49. 49. 49. Vamos somar 49 com 25. 9 mais 5. 14. 12. 14. Coloca o 4, vai o 1. 4 mais 3, né? 7. 8. 4 mais 3. 7. 7. Então, A ao quadrado é igual a 74. Certo? Certo. Então, quanto vale o A? Raiz quadrada de 74. Raiz quadrada de 74. Deixa na raiz, né? Deixa na raiz. Porque ela não é exata. Aqui, ela mandou sim. É no Meet ou é no Zoom? Zoom. Copiaram? Professor, então a hipotenusa é igual à raiz quadrada de 70. A hipotenusa é igual a raiz quadrada de 74. Isso aí. Professor, Sim. esse 74 é para dividir por alguma coisa ou é ele a resposta? Raiz de 74 é a resposta. Que é algum número entre 8 e 9, né? Porque 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 74 está entre 64 e 81. Então, a resposta do A é um valor entre 8 e 9, mais ou menos. Como a raiz não é exata, a gente deixa assim, raiz de 74. Professor, Sim, pois não. como eu cheguei faz pouquinho tempo, eu queria, o senhor pode explicar de novo? Explicar toda a aula, Não seria toda a aula. vou explicar aqui a fórmula. Num Tá. triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, que diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo, os outros dois são catetos. A hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus, por isso que eu fiz essa setinha aqui. Então, vale sempre essa fórmula em qualquer triângulo retângulo. Entendi. Isso aí.
Pois não, Emanuele, pode falar. Professor, depois dá para assistir essa aula gravada? Eu não sei, eu sei que eu gravo porque eles vão mandar para uma instituição aí. Professor, Sim, a aula tá gravando, sim. está gravando, mas eu não sei se ela vai ficar disponível para vocês. Por isso que é bom assistir a aula ao vivo, porque eu sei que depois eles mandam para uma instituição aí que assiste nossas aulas gravadas de sábado. Tudo bem? Copiaram? Sim. Todo mundo? Sim. Sim. Então vamos lá. Demonstração do Teorema de Pitágoras. Queremos provar que A ao quadrado mais é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Ali, o B é o menor, aqui o maior é A, aqui é C. Certo? Aqui é B, aqui é C, aqui é A. Aqui é B, aqui é C, aqui é A. Aqui é A. Aqui é B. Não, aqui é C. E aqui é A. E aqui é B. Ele pegou, juntou 4 triângulos, retângulos ABC. E a gente vê aí que aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Aqui é o C, escrevi errado, aqui é o B. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Aqui é o B, não, aqui é o C. E aqui é o B. Então, a gente vê aí que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Isso foi só a demonstração, né? Mas vamos para os exercícios. Determine o valor de x na letra A. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Professor, a letra A seria 6? Não, não é somar o 2 e o 4. Tem que usar o teorema de Pitágoras. Vou dar um tempo para vocês fazerem. Na letra A, o x seria 4? Não, também não. Seria 28, né, professor? 28? Não, é a raiz de alguma coisa. Raiz de 20. Raiz de 28? Raiz de 28, não. Raiz de 20. Raiz de 20 está certo. Vamos dar um tempo para todo mundo tentar fazer. Tem que usar o teorema. Professor? Oi. X é igual a raiz quadrada de 20? Sim. Não Eu vai vou dar fazer uma esse. raiz exata. Eu vou fazer esse e deixar vocês fazerem a letra B. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Não é isso?
O A é o maior lado. No caso da letra A, é o X. Porque ele está oposto ao 90 graus. Então, o X é o A. Então, x ao quadrado. E os outros dois lados? Mede 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado. 2 ao quadrado dá quanto? 4. 4 ao quadrado. 32. Quanto? 20. 4 ao quadrado? 16. 16. 16. Então vai ficar 4 mais 16. 20. 20. Então, x é igual a raiz de 20. Então, na letra A, esse x aqui vale raiz de 20. Façam a letra B. Terminei a B. A B vai dar raiz de 45, né? Terminei a B. Acho que não. Raiz de 27. Vamos dar um tempo para todo mundo fazer a B. Raiz de 45? Não. Raiz de 45, não. Olha bem que na letra B, o x não é a hipotenusa. Raiz de 46. Não, Professor, é raiz X quadrado de 46. não. Não, 45 não. Vamos dar um tempo. Vocês têm que ver que nessa aqui, ó, esse aqui é o A, é o maior lado, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, você quer achar um cateto e não a hipotenusa. O x não é a hipotenusa na letra B. Dois x. Façam a conta, gente. Não fiquem chutando valores, né? Então, eu vou só armar aqui, ó. A fórmula do teorema de Pitágoras é: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Só que na letra B, a hipotenusa é o 6. Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado. É igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Pois não, Caio? Professor, x ao quadrado é igual a 4? X ao quadrado é igual a 4? Não. Continuem dali de onde eu parei. Não entendeu? Eu não. Quem? O Davi não entendeu? É 39? Eu também não entendi, professor. Desse aqui, ó, na letra B, o ângulo retângulo está aqui, ó. Esse é o ângulo É a reto, raiz de 90 graus. 39? É a raiz Então, quadrada de 36. Então, a hipotenusa é aqui. Aí esse é o B e esse é o C. Então, ele quer saber a medida de um cateto. Entenderam agora? Não é sempre que você quer saber a hipotenusa. Você pode querer saber a medida de um cateto, de um dos lados que forma o ângulo reto.
Professor, Pois entendeu? não. Meio que entendi, mas a única questão é descobrir o X. Mais o quê? É a questão que eu tô. Entendeu? Eu entendi, mas eu quero descobrir o X. O que é o X? Isso. Professor. Pois não. Para armar a conta, seria 3 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 6 ao quadrado? 3 ao A arma- quadrado mais x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. É isso, exatamente. Isso está certo. Que é o que a gente escreveu ali. Ó. Pois não. O meu deu 11x. Vamos ver. Quanto é 6 ao quadrado? 6 vezes ele mesmo. 36. 6 ao quadrado é 36. Professor, 36 é igual a x ao quadrado. 3 ao quadrado. Quanto vale? 9. 9. Vale 9. E agora, o que eu faço para descobrir o x? Vê o que tá 36 menos faltando 9. e divide por 2? Não. Esse cara está fazendo o quê desse lado? Somando. Então, ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo. Subtraindo. Então, vai ficar 36 menos 9 é igual a x ao quadrado. Quanto é 36 menos 10? 26. 26. Mas só que não é 10 que tem ali, é 9. Então, você tem que somar 1. 27. 27. É igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 27. Quanto vale o x? Raiz de 27. Professor, Só que não acabou. Pois não. não é só Então, a raiz de 27? não. Os que falaram raiz de 27 chegaram... Até aí está certo, mas não acabou. Por que não acabou? Porque 27 é 3 ao cubo. 3 ao quadrado vezes 3. Esse 3 eu vou tirar da raiz. Ó. Então, vai ficar 3 raiz de 3. O 3 ao quadrado eu vou tirar da raiz. Peraí, professor, não entendi. O que você fez? Em qual parte? Depois do raiz de 27. 27. Vou fazer aqui. Tá assim, x é igual a raiz de 27. Eu entendi até a parte do raiz de 27. Depois disso, eu não entendi. Mas 27 é 3 ao cubo, certo? 3 vezes Certo. 3 vezes 3. Certo? Aham. Ora, mas eu posso escrever assim, ó. 3 ao quadrado vezes 3. Porque aqui é como se fosse 1. 2 mais 1 vai dar 3. Ora, esse 3 ao quadrado eu tiro da raiz. Aquele 3 que está elevado a 1, não. Ele permanece. Então, vai ficar 3 raiz de 3. Então, o resultado é x é igual a 3 raiz de 3? Isso, exatamente. Era essa a resposta que vocês iam encontrar numa prova. Difícil. Ah, entendi.
Vamos Professor, treinar umas contas. Pois não. é como se a gente tivesse simplificado a raiz de 27, né? Isso. Tem sempre que simplificar, chegar ao máximo da Ao simplificação, máximo que pode, né? ao máximo que pode. Entendi. É como se fosse decomposição de números primos. Isso, decomposição. Vai ter mais atividades, professor? Vai. Poxa, professor, teorema de Pitágoras é muito mais fácil que teorema de Tales. Teorema de Tales também é fácil. É só manter uma proporção entre 4 números, né? Nunca estudei isso. Primeira vez. Eu nunca consegui entender teorema de Tales. Professor Paulo César, eu acho que vai dar teorema de Tales. E eu nunca A vi aula esse dele tema. começa sábado, 7 horas da manhã. Copiaram, gente? Sim. Então eu vou apagar agora aqui essa parte aqui, ó. Todo mundo copiou? Sim. 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 Acho que alguém não copiou ali. Teve gente que não copiou ainda? Acho que sim. Vamos treinar umas contas aqui. Meu Deus, eu nunca vi esse conteúdo, cara. Se tivesse assim, ó, raiz de 5 ao cubo, como que eu ia simplificar isso? A gente teria que fazer o... 5 raiz de 5? 5 elevado a 3. 5 Como que eu raiz de simplifico? 5, professor? 5 raiz de 5, tá certo quem respondeu isso. Porque isso é Ótimo. 5 ao quadrado vezes 5 dentro da raiz. Esse 5 aqui que está ao quadrado eu vou tirar da raiz. E o outro vai ficar. Essa é a resposta? Essa é a resposta. 5 raiz de 5. Vamos fazer outro exemplo. Entendi. Se tivesse raiz cúbica de 8, de 7. Raiz de 7 ao cubo, como que ficaria? 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 1. Isso, 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 1 na raiz. E aí? Aí depois a gente vai tirar o 7 ao quadrado da raiz e vai deixar só o 7 elevado a 1. Isso. Então vai ficar 7 vezes raiz de 7. Tá, e se tivesse assim, vamos lá. Como pode ver? Dois elevado à quinta vezes 2 elevado a... Não, errei. 16? 2 Isso elevado aqui a vai ficar. terceiro Professor, uma vezes dúvida. 2 elevado a Vai segundo. 4 ficar raiz de 2? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2? Isso. Tá, Ou seja, obrigado. 2 elevado a 4 vezes 2, né? Tá. Isso. Professor, E? dá para tirar esse 2 que tá sozinho aí no raiz e colocar para fora? Só o que está elevado a 4. Aí eu faço 4 dividido por 2 dá 2.
Então, vai ficar 2 ao quadrado fora da raiz e o raiz de 2 dentro. Ou seja, isso aqui é 4 raiz de 2. Eu tinha falado 4 raiz de 2. Complexo. Vamos treinar mais. Se tivesse 3 elevado a 7. 3 a raiz de 3 elevado a sexta vezes 3 elevado a primeira. Isso, 3 elevado a 6 vezes 3. Na raiz. E aí, e agora? Aí ficaria 3 elevado a 6 com a raiz de 3. Esse 6 eu vou cortar com esse 2, porque aqui é como se tivesse o índice 2. Ó. Entendi. Ah, tá. Aí vai Aí ficar só- 3 elevado a 3 fora, porque 6 dividido por 2 dá 3. Fora da raiz. Professor, seria 3 elevado a 3 raiz de 3? Isso, 3 elevado a 3 raiz de 3, ou seja, 27 raiz de 3. Professor, Certo? Sim, pois não. eu tô com uma dúvida, é na parte de quando vai, é tipo, nessa parte, não sei falar, quando eu coloco o número para fora. Quando coloco o número para fora é o seguinte. Aqui tem um 4, elevado a 4. E aqui na raiz é como se fosse o índice 2. Então, vou fazer 4, esse 4 dividido por 2. E dá 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2. Aqui, nesse caso, eu faço 6 dividido por 2, dá 3. Que é esse 3. Então, fica 3 elevado a 3. Sempre fora da raiz quadrada vai ter 2 para dividir. Sim, a raiz quadrada é o índice 2, né, que a gente não escreve, mas ali é como se fosse um 2. Entendi. Professor, é para copiar isso? É para copiar, porque vocês não sabem isso. Pra gente entender, né? Para entender. Como... Para estudar. Eu vou passar um aqui agora para vocês fazerem. Vai ser show. Façam esse aí, sozinhos. Fazer o quê, professor? Calma lá, que eu saí aqui rapidinho. Fazer essa conta aí. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5 dentro da raiz. Professor, aí teria que ser 2 elevado ao cubo e 3 elevado à quarta potência? O 2 elevado a 4 eu já preciso só dividir, porque ele já é um número par, né? Ô, professor, eu fui fazendo, aí deu 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, raiz de 3. Sim, certo. Professor, o meu deu 2 ao quadrado fora da raiz, 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3. Não sei se você falou repetido algumas partes, né? Mas esse 4 aqui, ó, basta eu cortar com esse 2, né? Da raiz.
Então, o 2 ao quadrado já vai sair da raiz. Agora, o 3 raiz de 5 eu tenho que fazer 3 elevado a 4 vezes 3. Aí, esse aqui eu tiro. Aí vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Professor, Sim, pois não. 3 ao quadrado, raiz de 3. 3 ao quadrado é 9. 4. Então, eu vou escrever devagar. 4 vezes 9 vezes raiz de 3. 4 vezes 9, 36 raiz de 3. Certo? Sim. Treinado essas contas? Ficaram boas nessas contas? acho que sim. Eu não. Então, vamos passar mais professor. alguns exercícios dessas contas. Copiaram tudo isso aí? Sim, senhor. Professor, Sim, pois não. é mais para uma afirmação, entendeu? Para ver se eu realmente estou certa. Se o 2 estava ao quadrado dentro da raiz, certo? Então, quando ele sai da raiz, ele tem que tirar, ele estava 4, na verdade, ele estava elevado a 4 dentro da raiz. Aí, quando ele sai da raiz, tem que tirar quadrado, né? Aí fica 2 ao quadrado ao invés de 2 elevado a 4, certo? Certo, porque eu fiz uma divisão entre os expoentes. Eu dividi 4, eu dividi esse 4 por esse 2 que tem aqui na raiz. Aqui é como se tivesse um 2. Professor, Eu tem dividi que 4 dividir por todos 2. os números que estão dentro, todos os expoentes dentro da raiz, ou só o primeiro? Sim, todos Ah. eles. Só que se é ímpar, eu separo, né? Por exemplo, 3 está elevado a 5, que é um número ímpar. Então, eu fiz 3 elevado a 4. Aqui é 4. E aqui deixei o 3 elevado a 1. Aí, o que é par eu divido. 4 dividido por 2 dá 2. Esse 4 dividido pelo 2 da raiz dá 2. É o expoente do 3. Essa matéria é muito difícil. Tudo que for difícil, basta treinar bastante. Eu adorei, professor. Achei muito divertido. Gostei. Eu gostei porque tá difícil. Na minha escola é tudo fácil. Eu gostei, mas tô bem perdido. Copiaram? Sim, senhor. Então, vamos passar mais um. Vou apagar esse último, porque não tem mais espaço aqui. Uhum. E vou passar mais um. Façam aí sozinhos esse. Professor, Sim, dentro da raiz quadrada pode ter quatro números dentro, né? Ou não? pode. Tá bom.
Professor, Oi, Ângela. a resposta, ou pelo menos o caminho certo, é 2 ao quadrado vezes 7 ao cubo, a raiz quadrada de 2 vezes 7? Vamos fazer devagar. Aqui eu faço 2 elevado a 4 vezes 2. E aqui eu faço 3 elevado a 6 vezes 3. Os pares eu vou tirar. Ai, professor, eu troquei de lugar no 3 e o 7 enquanto estava fazendo a conta. Eu botei 7 elevado a 3 ao invés de 3 elevado a 7. Entendi. Tudo errado. Eu sou muito ruim nessa matéria. Por enquanto eu tô certo, professor. Mas a gente vai tirar o 2 e o 3 para fora? Vai. Então eu acertei. Vai tirar o que está elevado a 4 e o que está elevado a 6. Os outros vão ficar. Aí. Professor, Sim. mas quando a gente tira esses dois números, o que a gente vai fazer com eles? Vai ter que depois multiplicar eles fora, né? Então, aqui é como se tivesse um 2. Aí eu faço esse 4 dividido por 2. Dá 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2. Aí eu faço esse 6 dividido por esse 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, dá 3 elevado a 3. Vezes. Sim, pois não. No final, a resposta ficaria 36 a raiz de 6? 36 não, né? Então eu fiz alguma coisa errada. Porque 2 ao quadrado é 4. E 3 ao quadrado é 27, não é 9. É verdade, professor. Eu coloquei 9. O meu deu isso também. Tipo, 4 vezes 27 a raiz de 6. Agora eu tenho que multiplicar. Sim, Lucas, Ok, isso aí. Então vamos lá, vamos multiplicar. 4 vezes 7. Sim, pois não. Na parte de fora da raiz deu 108 e na parte de dentro deu 6. 108 a raiz de 6. Sim. O meu também. Eu faço 4 vezes 7, dá quanto? 108. 4 vezes 7 dá 108? Deixa eu ver, dá 28. Não, errei. 28. Coloco 8, vão 2, né? Aí eu faço 4 vezes 2. 8. Mais 2. 10. 10. Acertei? 108 raiz de 6. Aí. E o 6 ali, a gente deixa quieto? Deixa. Ele não vai sair da raiz. Ele é a raiz. Tá. Copiaram isso? O resultado, professor? Esse é o resultado. Ah, tá. Então. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Depois que, tipo, pegar os números e simplificar eles, a gente tira eles? Tira como? Tipo, ó, Não entendi a aqui na pergunta. parte de aqui, ó, quando eu fiz, esqueci o nome agora, se fugir a cabeça. Quando a gente divide os expoentes. E transfere para fora, eles ficam para fora, eles não voltam mais, né? Não volta mais para a raiz. Tá, entendi. Professor, por que ali deu 3 ao cubo se 6 menos 2 dá 4?
Não é menos, é dividido. Eu não tenho que fazer subtração, eu tenho que fazer divisão. Como assim, professor? Onde que ela falou que tá menos? 6. Ah, tá. Esse 6 aqui, eu divido por esse 2 e não diminuo. Eu Entendi. divido. Nossa, professor, você explica muito bem. 6 dividido por 2 dá 3. 4 Faz dividido sentido. por 2 dá 2. É dividido, não é de subtraído. Faz sentido. Beleza, gente? Ficaram craques nessas contas? Mais ou menos. Sim, mais ou menos, professor. Eu só não sei fazer conta rápido. Eu já sei Bhaskara, já sei Teorema de Pitágoras, mas eu ainda faço as contas de multiplicação e adição no dedinho. Entendi. Tem que praticar mais. Pra você conta no teto, eu te limito. Então, eu vou pagar isso para a gente continuar, tá bem? Então, vamos lá. Exercício número 2. Determine a medida dos catetos de um triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa vale 20. Meu Deus. Podem fazer. Vou deixar um tempo para vocês fazerem sozinhos. Ô, professor, eu aprendi isso, eu só esqueci. O que é um triângulo retângulo isósceles mesmo? O retângulo é que tem o ângulo reto. O isósceles é o quê? É isso que eu quero saber, isósceles. É que tem dois lados iguais, de mesma medida. Ah, entendi. Não faço a mínima ideia por onde começar. Essa daí complicou, né? Então, Vamos ver se tem alguém que sabe. eu já vi Não, que eu não sei. não é. O que é isósceles mesmo? Raiz quadrada de 200? Professor, não tá dando para ver o triângulo, a tela tá muito para cima. Não, mas não tem figura no exercício 2. O que é isósceles mesmo, professor? É o 2, Isósceles. não é o 3. Isósceles é que tem dois lados iguais. Ah, tá, obrigado. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Ó. Esse lado aqui é igual a esse. E a hipotenusa vale 20. 5? Raiz quadrada de 10? Caramba, eu acertei. Perto, mas tem que simplificar. Meu Deus. Isósceles, dois lados iguais. Esse lado é igual a esse. Ô, professor, só uma pergunta para saber se eu estou no caminho correto. Tem uma parte que pode ser escrita como 2x ao quadrado igual a 400? Certo. Está indo no caminho certo. Professor, Pois não. A junção dos catetos seria igual à hipotenusa, né? A junção é a soma, não é isso? Aham.
Exatamente, esse é o teorema de Pitágoras. Entendi. Certo, Ian? Professor, os catetos valem 200? Não. Essa questão me pegou, não faço nem. Ô, professor, eu já descobri, eu acho que descobri, né, que os catetos valem a raiz quadrada de 200. Agora eu só preciso descobrir qual é a raiz quadrada de 200. Isso. Como que tem o 200, minha gente? Eu tô assim. Ô, professor, você Ixi, Não, é ao quadrado, não é Lucas Rafael, não é a soma. É a soma dos quadrados. ô, professor, antes de eu continuar a conta, eu posso falar como é que eu cheguei até a raiz quadrada de 200? Pode, eu vou escrever o que você falar aqui, então vai. Como o senhor disse que os dois catetos são iguais, então ao invés de colocar x vezes x, eu coloquei 2x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. E se Certo. 2x ao quadrado... E aí eu somei para saber quanto que é 20 ao quadrado. Aí deu 420 ao quadrado. Então, 2x ao quadrado é igual a 400. Aí eu Certo. tirei esse 2 do 2x e eu troquei entre aspas, né, de lugar, e aí ficou x ao quadrado é igual a 400 dividido por 2. Certo. E aí eu fiz, que deu 200. Ou seja, aí eu tirei o quadrado do x. Aí eu fiz x é igual a raiz quadrada de 200. Certo. Agora é só Até descobrir aí- qual é a raiz quadrada de 200. tem Palmas. que chegar no final, senão não acabou. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Não é isso? A hipotenusa está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. 20 é hipotenusa, não é? Então, a hipotenusa é 20. Certo. Aí eu faço o B é x e o C também é x. Quanto é 20 ao quadrado? Façam a conta aí. 400. 800. 400. 400. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Esse 2 está fazendo o que desse lado? E ele indica quanto x tem? Mas ele está fazendo o que com o x? Ele está Qual multiplicando. Ele está multiplicando. Quem está multiplicando quando passa para o outro lado, passa Dividindo. subtraindo, não. Dividindo. Dividindo. Então, vai ficar 400 dividido por 2 é igual a x ao quadrado. Muito difícil. Qual é a metade de 400? 200. Então, 200 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 200. X é igual a raiz de 200. E agora? Professor, é um 7? É do lado, é de 200?
Não, aqui não tem nada. Ah, tá. Não entendi. Qual parte? O que eu vou fazer depois da raiz de 200? Aí agora tem que simplificar. Professor, por que x ao quadrado deu a raiz de 200? Porque eu cheguei, qual parte você não entendeu? Como x ao quadrado dá a raiz de 200? Daqui para cá? Sim. Se x ao quadrado vale 200, quando eu tiro a raiz daqui e daqui, ó, vai ficar x igual a raiz de 200, porque aqui esse 2 eu vou cortar com esse 2. Faz sentido. A raiz quadrada é o contrário da potência. Por exemplo, 3 ao quadrado é 9. Então, a raiz de 9 é 3. Quatro ao quadrado é 16. Então, a raiz de 16 é 4. Certo. Professor, 14 ao quadrado dá 196. Isso. (14 ao quadrado é igual a 196. Então, a raiz de 196 é 14. Posso apagar isso? Pode. Professor, Então, se x ao quadrado é igual a 200, quando eu tiro a raiz aqui e aqui, x vai ficar igual a raiz de 200. professor, Só que eu tenho que simplificar isso. Quinze vezes 15. Não. professor, Pois não? Não sei. a raiz quadrada é de 200 é 10? Não. Raiz quadrada de 200 não é 10. Raiz de 100 que é 10. 200 vai valer igual a 2 vezes 100, né? Professor, vai dar 14,333333 infinito? Não. Professor, eu fiz umas contas aqui. Provavelmente está errado, mas foi o que veio na minha cabeça. Eu coloquei aqui raiz quadrada de 14 ao quadrado mais 4. Eu não sei se está certo. Eu não sei se é o caminho certo, né? Então, por favor. Você chegou na raiz de 200? A raiz 200 não tem uma raiz exata. Não tem uma raiz exata, exatamente. Mas Vai o dar 100 é 10 ao quadrado. coisa. Aí esse 10 eu vou tirar da raiz. Então vai ficar 10 raiz de 2. Nossa, porque... Certo, Lucas? Mas é para deixar assim, ó. 10 raiz de 2. Professor, eu não entendi muito bem. Qual parte? A parte é quando o senhor começou a escrever a raiz é de 2 vezes 100. 200 não é 2 vezes 100? Sim, senhor. Sim. 100 não é 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado? Sim, tá certo. Sim. Então, esse 2 eu vou tirar da raiz, ó. O 10 eu vou conseguir tirar da raiz. Porque vai ficar 2 dividido por 2. Então, o 10 vai sair da raiz. O 2 não. 2 é a raiz. Aí vai ficar 10 raiz de 2. É. Vamos fazer outro treino.
Copiaram esse? Ah, Sim. Copiem. Para a gente fazer outro treinamento. Eu esqueço que o 10 é muito útil nas contas de potência, essas coisas. Né? Sim, é para copiar, para gravar. Quanto mais copiar, mais vai gravar. Mas quem acertou já fez, né? Professor, Ah, sua aula só acaba às 11h50, né? não, 10h50, daqui a 8 minutos. Ah, tem mais umas atividades para eu fazer enquanto você não estiver na aula, professor? Eu vou mandar esse PDF para vocês. Professor, o senhor falou que a aula termina que horas? Daqui a 8 minutos. Não, a minha é a última. sério? Sim, vai servir como tarefa. Tá bom. Copiaram tudo? Sim. Eu tô ali no final, só um minuto, professor. Tá. Meu caderno tá parecendo que teve uma explosão de nuvem aqui. Pronto. Todos copiaram? Sim. Sim. Então vamos fazer um treinamento aqui. Façam aí quanto que é a raiz de 300. 300? Certo, Arthur? Professor, a raiz de 300 é igual a 3 vezes 10 ao quadrado? Dentro da raiz, sim. Sim, isso, dentro da raiz, professor. E fora seria 10 raiz de 3. Isso. Tira esse 10, vai ficar 10 raiz de 3. Façam esse outro, raiz de 500. Dez raiz de 5? Isso. Professor, Pois não. O de 500 vai dar 10 raiz de 5? Sim. 10 raízes de 5, professor? Sim. Que é 5 vezes 10 ao quadrado, dentro da raiz, corta esse aqui, o 10 vai sair. Façam esse, raiz de 2000. Duzentos? Não. Davi, não entendeu? Professor, é 10 raízes de Professor. 20? Professor, Sim, 10 raiz de 20. eu ia falar isso.
Qual parte você não entendeu, Davi? Professor, Sim, pois não. não, deixa. É o que eu pensei que o meu microfone tinha dado algum problema. Davi, atenção. Vamos fazer esse aqui, ó. 2.000 é 20 vezes 100, certo? Dois mil não é 20 vezes 100, Davi? Só que 100 não é 10 ao quadrado? Então, aqui é como se tivesse um 2. Esse 10 eu vou tirar da raiz, porque ele está com expoente par. 2. Esse 2 aqui, ó, dividido por esse 2, dá 1. Então, vai ficar 10 raiz de 20. Professor, Ou não? eu vou ter que ir no compromisso aqui agora e eu vou ter que sair da aula, tá? Espera aí, 3 minutinhos já vai acabar. Ah, tá bom, então. Professor, Ou não? então quem sai da raiz é só quem tem o expoente par? Só quem tem o expoente par. Ok. Só isso, Davi. Então, façam esse outro aqui, ó, para a gente acabar a aula. Faz esse aí, Davi. Raiz de 3.000. Professor, o resultado 10 vai ser sobre 30? 10 a raiz de 30? Isso. Perfeito. Isso, Davi. E esse aqui, ó. Então, todo mundo já viu que esse aqui vai dar 10 raiz de 30, né? Sim. Façam esse aqui, ó. Vai dar 10. 10 vai ficar fora e dentro vai ficar 4? 10 a raiz de 4? Isso. Só que simplifica. Isso. 10 raiz de 2 de 4, ou seja, 2 ao quadrado? Isso, 2 ao quadrado. Simplifica o 2. Raiz de 4, todo mundo sabe quanto vale. Oi? Raiz O de resultado 4, seria todo 10 mundo vezes sabe. 2? É 2. Isso. Quanto que dá? 10 vezes 2. 10 raiz de 20. Raiz de 20 não, só 20. Sem raiz. Ah, tá. Professor, o Esse resultado aqui. vai ser 20? Vai. Isso, 10 vezes 2 é quanto? 20. Beleza, gente? Acabou a Professor, aula, eu peraí. mando esse PDF. Pois não. Professor, Tchau, professor. professor, Tchau, gente. Sim, pois não, pode Professor. falar. por que que deu Professor, 20? semana que vem. Obrigado Vai ter pela mais aula, aula? professor. Tchau. Tchau.